A paz do Senhor, irmãos. Aproveitando que os irmãos estão em pé, abra sua Bíblia num texto muito conhecido que está no Evangelho de Marcos, capítulo de número 16 e o verso de número 15. Evangelho de Marcos, capítulo 16 e o verso de número 15. Está sendo projetado aí no nosso telão. E diz assim a palavra de Deus, eu estou usando aqui a mesma versão que está projetada aqui, que é a NAA, a Nova Almeida atualizada. E diz assim o texto: E disse-lhes, vão por todo o mundo e preguem o evangelho a toda criatura. Vamos ver também o 16. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Amém? Pode tomar assento. Eu me sinto muito honrado em poder essa noite finalizar esta série de mensagens sobre o tema Não Pare. Eu fui muito ministrado aqui durante o mês de maio, em especial numa ministração do pastor, se eu não me engano, há 2 domingos atrás, Não Pare de Amar. Então, hoje a responsabilidade também é grande, porque nós vamos falar de algo que é a missão da igreja, que é pregar, proclamar, anunciar o evangelho de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Então, a proclamação, irmãos, ela é a tarefa primária da igreja. Aliás, a igreja só existe por causa da proclamação. Porque a própria origem da palavra igreja, que é do grego eklésia, que vem de ek, uma preposição de dentro de, e kletos, que é o substantivo chamados, né, convocados. Então, no primeiro século, o termo técnico eclésia significava responder àqueles que respondiam a um chamado, a uma proclamação. Então, o arauto passava pela cidade, proclamando que um rei, uma autoridade queria comunicar algo, então as pessoas se reuniam num determinado local para ouvir aquilo que ia ser proclamado. Então, há uma ligação entre igreja e proclamação. Assim como o discipulado, a proclamação, a pregação do evangelho é a tarefa primária da igreja, a tarefa principal da igreja. A palavra pregar vem do grego, do verbo querisso, que é o verbo proclamar, anunciar, como um arauto, anunciar aberto e publicamente, inculcar, pregar. Dessa forma, a igreja vem cumprindo essa definição que vem do nosso dicionário, ao longo de toda a história, desde o primeiro século, e até antes, lá no Antigo Testamento, quando Jonas foi pregar em Nínive, aquilo era proclamação. Então a igreja vem pregando ao longo da história, ao longo dos séculos, ao longo dos anos, e nós que estamos todos aqui reunidos hoje nesse culto, somos frutos de uma proclamação, quer direta, quer indiretamente. Mas quando me foi passado o tema, o nosso pastor me deu essa honrosa oportunidade, eu falei, não pare de proclamar. E me veio à mente, irmãos, 3 perguntas envolvendo esse tema. Primeiro, o que pregar? Ou o que proclamar? Depois, a segunda pergunta, por que pregar? E como resultado dessas 2 perguntas, as 2 perguntas iniciais, quais os resultados de se pregar? Então nós vamos no desenvolvimento dessa palavra responder a esses 3 questionamentos de forma que nós possamos entender o tema proposto, não pare de proclamar. O que pregar? Por mais óbvia que possa parecer a pergunta, ela é importante para que nós possamos ser assertivos naquilo que nós temos que proclamar. No cenário que nós vivemos hoje, evangélico, nós temos uma espécie de cardápio, onde o crente, não, eu vou na igreja tal porque lá a palavra do pastor é assim. Não, eu não gosto do pastor ciclano porque ele é muito duro, ele prega sobre inferno, sobre salvação,
e pecado e tal, isso me incomoda. Então, parece que hoje há um evangelho para cada gosto. Como você vai no restaurante, você pega o menu, o cardápio, não, eu quero bife com fritas, eu quero batatinha não sei o quê, eu quero feijoada, então você escolhe o prato. Mas com o evangelho, irmãos, não existe isso. Nós poderíamos falar do evangelho da prosperidade, que nós já conhecemos, é o evangelho que já vem desde o início dos anos 90, que prega o sucesso financeiro, o sucesso do casamento, que prega a aquisição de bens, e não há nenhum mal nisso. Mas este evangelho, irmãos, o fim último dele é justamente o bem material. Esse evangelho não promove doutrinas bíblicas que são essenciais para que nós cristãos tomemos conhecimento. Esse evangelho não fala de salvação, não fala de renúncia, não fala de perdão, não fala de inferno, não fala de arrebatamento da igreja. Uma certa feita, um amigo meu que serviu na base ali, no tempo que eu estava na ativa, nós conversávamos muito. Ele era pastor de uma igreja ali na universitária, perto do posto de gasolina ali, eu esqueci agora o nome. Ele foi pregar numa igreja. E aí eu fico pensando, né? Não pare de proclamar, tem que saber o que você está pregando. Chegou na igreja, ele pregou, falou sobre a volta de Jesus, o arrebatamento e tal, uma mensagem com profundidade bíblica, e no final da mensagem, o ministro de louvor chegou para ele e falou assim: irmão, esse negócio de volta de Jesus é sério mesmo? Vai ter mesmo isso? O que era ensinado dessa igreja, irmãos? Nós podemos falar também do chamado evangelho inclusivo, em que há uma variante desse evangelho que diz que Jesus ama a todos, e é verdade. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Só que esse amor o mundo de tal maneira não é um amor totalitário. Deus amou todo mundo dentro de cada segmento social, dentro de cada extrato social. Deus foi amando, rico, pobre, negro, branco, doutos, analfabetos. Dentre todas as classes, Deus tirou gente ali e salvou. Mas não é uma salvação universalista. Isso não existe na Bíblia. Mas Deus ama todos, indistintamente. Independente de cor de pele, independente de posição social, de grau de instrução, Deus ama todos. Só que o evangelho de Jesus, ele age da seguinte forma: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Quando se vai a Jesus, irmãos, é impossível permanecer no estado em que se estava. O verdadeiro evangelho promove mudança. O verdadeiro evangelho promove transformação de vida, de mente, promove uma metanoia. O verdadeiro evangelho, ele faz com que o cachaceiro abandone o vício da embriaguez, que o viciado abandone as drogas, que a prostituta abandone a prostituição. Porque esse é o evangelho que Jesus Cristo pregou aqui na terra e que ele deixou como legado para nós, sua igreja. Nós poderíamos falar de muitos evangelhos. Evangelho da libertação, com seus temas progressistas, né? Nós poderíamos falar do evangelho coaching. Mas nós vamos responder a seguinte pergunta: o que pregar? E a resposta está na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1, verso 16, quando Paulo fala assim: porque eu não me envergonho do evangelho, porque ele é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque nele se manifesta a justiça, como está escrito, de fé em fé, como está escrito, o meu justo viverá por fé. Nesse texto, irmãos, há uma palavrinha aí que é importante, que é o artigo definido masculino singular o. Ele está embutido junto com a preposição de.
porque eu não me envergonho do D mais O. Esse O é talvez a palavra mais importante do versículo, porque ela define. Esse evangelho que Paulo estava falando em Romanos 1,16 não é mais uma opção. Não é mais um evangelho, é o evangelho. Esse evangelho é aquele evangelho que transformou o mesmo Paulo que o escreveu quando ele estava no caminho de Damasco, indo pegar os crentes da cidade de Damasco para levá-los presos para Jerusalém. E no caminho, esse evangelho encontrou Paulo e o transformou de uma tal forma que o texto diz que aquele que perseguia passou a ser perseguido. É esse o evangelho. É o evangelho cristocêntrico. É o evangelho que, quando ele é pregado, vidas são transformadas. É o evangelho que Jesus é o ator principal dele. Esse é o evangelho. O evangelho, não um, mas o evangelho. Então, já temos uma definição do que nós devemos pregar. Devemos pregar o quê? O evangelho. O evangelho genuíno, o evangelho não diluído, o evangelho que transforma, o evangelho que muda, o evangelho que, quando entra no coração do homem e da mulher, produz um fruto, irmãos, maravilhoso, de conversão, de mudança. É este o evangelho que o nosso tema de hoje está abordando. Não pare de proclamar o quê? O evangelho. Mas, uma vez que nós já temos encontrado o objeto da nossa proclamação, devemos então fazer uma segunda pergunta. Por que pregar? Por quê? A resposta para essa segunda pergunta, ela está no nosso texto base, Marcos 16:15. Ide por todo mundo. Eu não vou entrar aqui no mérito, irmãos, numa questão gramatical sobre gerúndio, imperativo. Não quero cansar os irmãos com isso. Mesmo que for gerúndio ou for imperativo, as duas formas verbais dão ideia de uma ação em continuidade. Então, se for gerúndio é indo, então é para você ir e continuar indo. Se for ide, é uma ordem permanente. Até que se revogue essa ordem, você tem que cumpri-la. Ide. Então eu vou hoje, amanhã, depois de amanhã, semana que vem, ano que vem, estou indo. Ide. Ide, ide, ide. É uma ordem, não é uma opção. O Senhor Jesus deixou isso muito claro quando ele disse: ide por todo mundo e pregai o evangelho, que nós já definimos no tópico anterior. Por toda a Bíblia, irmãos, nós temos exemplo de pessoas que pregaram o evangelho comissionados por Deus. No Antigo Testamento nós temos um livro muito interessante que nos mostra, que nos dá um indicativo de que Deus queria também que a sua salvação alcançasse os gentios. E esse livro é o livro de Jonas. Por que Deus mandou Jonas para Nínive, capital da Síria? E Jonas não quis ir, não. Jonas ficou grilado. Ficou grilado mesmo. Não vou pregar não, porque chega lá o Senhor vai ter misericórdia, vai salvar aquele povo lá. Não vou pregar não. Aí Deus falou, você vai, eu estou comissionando, não é uma opção. Aí Jonas quis fugir da presença de Deus, aí tem toda aquela história que nós já conhecemos, foi engolido pelo peixe, 3 dias lá na entranha do peixe, foi cuspido lá na praia lá de Nínive, e aí foi pregar. Pregou. Toda a cidade se converteu. Então nós temos comissionamento no Antigo Testamento. No Novo Testamento, o Senhor Jesus comissionou os seus discípulos na missão dos 70. Quando ele mandou os seus discípulos falando, olha, pregue, anuncie, na casa que você entrar, você fica e tal, se alguém não nos receber, sacudir o pó dos pés, se a paz retornar para vocês, tudo bem e tal. Os discípulos foram, voltaram maravilhados, Senhor, no teu nome aconteceu isso, aquilo, expulsamos demônios, fizemos, acontecemos. Eles cumpriram o ide. O apóstolo Paulo também foi comissionado. Quando lá em Atos capítulo 9, depois que ele teve encontro com Jesus no caminho de Damasco,
ele ficou na casa de um certo crente, e aí Deus falou com Ananias assim: Ananias, vai lá e fala com Paulo, ele está lá orando. Fala para ele, põe a mão na cabeça dele, que ele está orando, ele está cego, ele vai voltar a ver e vai ser cheio do Espírito Santo. E eu vou mostrar para ele o quanto ele vai sofrer por causa do meu nome. E o texto diz assim, lá em Atos, capítulo 9, que o Senhor Jesus o havia comissionado para anunciar a palavra aos gentios e aos reis. Esse mesmo apóstolo Paulo também exortou Timóteo, no capítulo 4, verso 2 da segunda carta, ele fala a Timóteo: Timóteo, pregues a tempo e fora de tempo, instes. Então, irmãos, pregar é uma ordem de Deus. É uma ordem. Não tem opção. Não tem escolha. Ou prega, ou prega. Além de ser uma ordem, o outro motivo para nós pregarmos é porque a palavra de Deus, ela é eficaz. Ela é eficaz. Nenhum outro livro, nenhuma outra obra literária tem poder de transformar o homem, a não ser esse livro aqui, ó. A não ser esse livro. Esse livro foi perseguido durante muitos anos. Bíblias e Bíblias foram queimadas ao longo da história. Perseguição aos cristãos por causa da palavra de Deus. Por quê? Porque esse livro tem poder. O escritor aos Hebreus, no capítulo 4, versículo 12, ele diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante que espada alguma de dois gumes, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Ela é viva, ela é eficaz. Por isso que nós devemos pregá-la. Esse é um outro motivo. Mas um dos motivos também que nós devemos considerar é que nenhum outro livro ou obra literária é capaz de transformar perdão, irmãos. Um dos motivos mais importantes, talvez, que nós devemos pregar o Evangelho é devido aos resultados que ele promove. O Evangelho promove resultados impressionantes. Pessoas são transformadas, vidas são transformadas. Nós temos exemplos diversos na Bíblia Sagrada a respeito de pessoas que foram mudadas, transformadas pela eficácia, pelo poder da palavra de Deus. Nós falamos agora há pouco da cidade de Nínive, quando Jonas pregou e a cidade se converteu. Nós temos o relato, por exemplo, da mulher samaritana. Nós temos muitos relatos. Então, nós devemos proclamar, porque a palavra de Deus, quando pregada com autoridade, debaixo do poder do Espírito Santo, ela produz resultados maravilhosos, resultados que saltam aos olhos. Mas devemos também, irmãos, ter em mente que nós precisamos nos preparar para pregar. Não pare de proclamar, também envolve de forma um tanto quanto subjetiva o preparo. Nós devemos estudar, nós devemos ler a palavra, meditar na palavra, assim como fizeram Filipe, que instruiu o eunuco, quando esse estava vindo de Jerusalém, e o Senhor falou com ele: olha, vai lá e senta lá, corre atrás da carruagem e fala lá com aquele homem a respeito da palavra. Ele está lendo o profeta Isaías. E aí o Filipe foi e pregou a palavra para ele. Eles pararam a carruagem, ambos desceram e aquele eunuco foi batizado. Estevão, no capítulo 8 do livro de Atos, pregou um discurso, irmãos, que é o capítulo mais longo de Atos. São 60 versículos, se eu não estou enganado. E ele discorre com uma autoridade, um conhecimento profundo, contando a história dos judeus desde Abraão. E no final ele fala assim: vocês são incircuncisos de coração, crucificaram o Senhor, homens de dura cerviz. Aí os que estavam ouvindo a palavra, num ato de rebeldia, num ato de recusa, pegaram Estevão, levaram para fora da cidade e o apedrejaram, porque ele estava pregando a verdade.
Mas é digno de nota o conhecimento que Estevão tinha das Escrituras. O conhecimento profundo que ele tinha. E nós devemos fazer o mesmo. Uma vez que nós já sabemos o que pregar para cumprirmos o mandamento do Senhor, não pare de proclamar. Uma vez que nós já vimos os motivos, pelo menos os principais motivos, pelos quais nós devemos pregar, persistir, progredir no ato de pregar, vem a terceira pergunta, que essa talvez seja a parte mais empolgante quando a gente prega a palavra, que são os resultados. Quando nós anunciamos o Evangelho de Jesus Cristo, sob a capacitação do Espírito Santo, algo maravilhoso acontece, irmãos. É impossível quando a gente prega a palavra, debaixo da unção e do poder do Espírito Santo, é impossível que algo não aconteça. Nós vimos o livro de Jonas. Primeiro Jonas quis fugir da responsabilidade. Deus o trouxe a Nínive. Jonas pregou, ainda que a contragosto, mas pregou. E o resultado foi a conversão da cidade. No Novo Testamento, nós temos uma mulher samaritana que não se comunicava com os judeus, porque eles eram israelitas miscigenados, depois que o reino do norte foi disperso pela Síria, e aí se formou um grupo étnico chamado de samaritanos, que eram judeus ou israelitas misturados com gentios. E eles tinham uma rixa, tinham uma divisão, uma aversão aos judeus, e vice-versa. E quando Jesus foi falar com aquela mulher, e pediu, mulher, dá-me de beber, e ali começou um diálogo, e aí ele foi falando, mulher, se tu conheceras o dom de Deus, e quem te pede de beber, tu lhe pedirias, ele te daria água viva, mulher. Então me dá dessa água, Senhor, para que eu não tenha que voltar a esse poço. És tu, porventura, maior do que o nosso pai Jacó? E Jesus continuou falando com ela. Vai, chama teu marido. Ela falou, não tem marido, você acha bem, porque tivesse 5, e o que você tem agora não é teu marido. Senhor, vejo que tu és profeta. E aí ela foi chamar os samaritanos vieram, e aí conversaram com Jesus, e Jesus proclamou a palavra, anunciou a palavra, e depois os samaritanos falaram assim, mulher, não é mais pelo que você fala não, porque nós temos visto, nós somos testemunhas de que este é o Messias. Nós vemos também um publicano, um cobrador de impostos, que era um judeu terceirizado pelo Império Romano. A cobrança de impostos era feita pelos romanos, mas havia situações em que eles terceirizavam esse serviço aos judeus. E eles eram odiados pelos seus compatriotas, porque eram tidos como traidores. E havia um chamado Zaqueu, que era chefe dos publicanos, e que era ladrão. Que depois ele confessa, né? Ainda que de forma indireta ele confessa. Ganancioso. E aí Jesus entra na casa dele. O texto não diz, irmãos, o que é que Jesus falou com ele. Eu queria muito saber. Qual foi a conversa que ele teve? Eu sei que a conversa resultou no seguinte, Senhor, se eu tenho defraudado alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. Se eu tenho roubado, eu vou dar dobrado. Ou seja, Senhor, eu não quero saber de riqueza, porque a minha riqueza és tu. Muito diferente daquele jovem rico, que quando Jesus falou assim, vai, vende tudo que você tem, dá aos pobres, você vai ter um tesouro no céu, ele saiu triste. O texto diz porque ele era muito rico. Esse é o poder do Evangelho. Esse Evangelho também, irmãos, mudou radicalmente. Na última hora, um homem pregado na cruz. Aquele ladrão estava vivendo seus últimos momentos, prestes a ir para o inferno, onde ele passaria toda a eternidade queimando no lago de fogo e enxofre. Mas no final da vida, ele ouviu a mensagem do Evangelho. Ele viu do seu lado o próprio Evangelho encarnado, porque Cristo é o Evangelho encarnado.
Como o próprio João afirma no seu Evangelho, no capítulo 1, no princípio era a palavra. O texto original grego diz assim: no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e Deus era a palavra. Ele estava no princípio com Deus, e tudo que foi feito por meio dele. Sem ele, nada do que foi feito se fez. A palavra estava do lado daquele ladrão. A palavra fez efeito na vida daquele homem. Enquanto o outro companheiro do outro lado falava assim: desce da cruz, o Senhor salvou o senhor, não vai salvar, salva a nós também, a ti, escarnecendo de Jesus. E o outro, parece que a obra do Espírito Santo começou a trabalhar na vida dele. Ele falou assim: peraí, esse homem aí é justo, esse homem é puro. Senhor, lembra-te de mim quando vieres do teu reino. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. O Evangelho, quando proclamado, o Evangelho, quando você prega sem cessar, a tempo e fora de tempo, você pode salvar vidas que estão vivendo seus últimos momentos. Eu me lembro de um episódio. Eu estava recém-chegado aqui em Anápolis e fui ali no hospital, na Coronel Batista, ali onde fica agora a Tec Informática. Tinha um hospital ali, não sei qual, Santa Paula, parece. E aí estava internada ali uma funcionária civil da base. Pessoa muito bacana, ela inclusive passava minha roupa, né? Quando eu cheguei aqui, eu procurei alguém para passar roupa, aquela coisa toda e tal, lá se prontificou e tal. E ela estava doente. E eu fui lá naquele hospital falar com ela. Falei de Jesus com ela. E ela aceitou a palavra, confessou seus pecados, confessou Cristo. E eu fui embora, eu soube que logo depois, passado alguns dias, parece, ela veio a falecer. Mas eu louvo a Deus porque no final da vida aquela mulher pôde se encontrar com Jesus. Assim como aquele ladrão lá na cruz, no cenário da crucificação no Gólgota. Por isso, irmãos, não pare de pregar. Não pare de proclamar, porque os resultados são maravilhosos. Pedro alcançou uma multidão no livro de Atos, depois que o Espírito Santo desceu. Ele pregou e cerca de 3.000 almas se converteram. Mais à frente, ele pregou novamente, quase 5.000 se converteram. Esses são os resultados quando você não cessa de proclamar. Mas existe um texto, irmãos, eu acho esse texto emblemático. E se fosse possível colocar aí no telão, ele está registrado no Evangelho de Lucas, no capítulo 8, dos versos 26 a 39. Esse texto fala do endemoniado gadareno. Quando o Senhor Jesus atravessou o mar da Galileia, chegou na terra dos gadarenos, em Gadara, que era uma das cidades que formava ali aquele território chamado Decápolis. E ali naquela cidade o Senhor Jesus encontrou esse endemoniado. E o texto diz assim: então rumaram para a terra dos Gesarenos, ou Gadarenos, talvez na sua versão esteja assim, que fica de frente para a Galileia. Logo que Jesus desembarcou, veio da cidade ao seu encontro um homem possuído de demônios, que havia muito, não se vestia nem habitava em casa alguma, porém vivia nos túmulos. Quando ele viu Jesus, prostrou-se diante dele, dizendo com voz forte: o que você quer comigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Peço-lhe que não me atormente. Porque Jesus havia ordenado ao espírito imundo que saísse do homem, pois muitas vezes se havia apoderado dele. E embora procurassem conservá-lo preso com cadeias e correntes, despedaçava tudo e era impelido pelo demônio para o deserto. Jesus perguntou a ele: qual é o seu nome? Ele respondeu: Legião, isto porque muitos demônios tinham entrado nele. Estes pediram a Jesus que não os mandasse para o abismo. Ora, uma grande manada de porcos estava pastando ali no monte, e os demônios pediram a Jesus que os deixasse entrar naqueles porcos, e Jesus os permitiu. Tendo os demônios saído do homem, entraram nos porcos, e a manada precipitou-se despenhadeiro abaixo, para dentro do lago, e se afogou. Vendo o que tinha acontecido,
Os que tratavam dos porcos fugiram e foram anunciá-lo na cidade e pelos campos. Então, o povo saiu a ver o que tinha acontecido. Aproximando-se de Jesus, encontraram o homem de quem haviam saído os demônios, vestido em perfeito juízo, sentado aos pés de Jesus, e temeram. Só até aí o 35. Só até o 35. Obrigado. Jesus foi para Gadara, para a terra dos Gesarenos. Era um território gentílico. A missão de Jesus era proclamar o evangelho entre os da sua nação. Mas talvez esse episódio nos mostre que o evangelho haveria também de alcançar os gentios. E Jesus parece que nos dá, em certos momentos, mostras de que essa era a intenção dele e também do Pai. Quando ele chega nessa cidade dos Gadarenos, esse homem endemoniado, que não podia ser contido por nenhum meio físico, esse homem que estava fora de si, esse homem que estava irremediavelmente perdido e longe de Deus, cujo corpo era uma morada de muitos e muitos demônios, tem um encontro com Jesus. Não se esqueça que Jesus é a palavra. Jesus é a palavra. E quando Jesus tem um contato com esse homem, ele fala assim: por que você veio aqui? O senhor veio me atormentar? Ainda não é o juízo final para o senhor me lançar lá no lago de fogo. Os irmãos vão estudar isso aí depois com o pastor Epson em Apocalipse, vai chegar lá no capítulo lá que vai falar sobre o lago de fogo. O senhor veio já antecipar a nossa sentença? E aí Jesus tinha ordenado: sai dele. E aí os demônios falam assim: a gente pode então entrar nos porcos? Pode. Aí entrar nos porcos, os porcos não aguentaram aquela capetada e precipitaram o mar abaixo. E aí o texto diz algo que eu fico maravilhado quando eu leio esse texto, irmãos. Esse é o resultado da proclamação. Esse é o resultado quando você não para de proclamar. É quando você vê um homem que era servo de Satanás, dominado por Satanás, acorrentado por Satanás. Agora você vê esse homem livre. Esse homem agora servindo a Deus. E eu fico maravilhado com o antes e o depois. Porque é isso que o evangelho faz. O verdadeiro evangelho tem um antes e tem um depois. Ele tem resultados positivos e práticos. O evangelho de Jesus Cristo, ele promove mudança. Por isso que nós não devemos parar de proclamar. Por favor, coloque o texto de Lucas 8:35, por favor. Os efeitos do evangelho. No começo do texto está dizendo assim, que esse homem andava nu. No começo do texto. O verso 35 diz então o seguinte: então o povo saiu para ver o que tinha acontecido, aproximando-se de Jesus, encontraram o homem de quem tinham saído os demônios. O que, irmãos? Repita: vestido. Repita: vestido. Lá no começo do texto ele estava nu. Em perfeito juízo. Esse homem, no começo do texto, quando Jesus chega em Gadara, ele estava amarrado com correntes, ele arrebentava as correntes, ele morava nos túmulos, esse homem gritava, urrava. Eu fico assim, imaginando, tentando visualizar como a possessão tomava conta da mente e do corpo desse homem. Esse homem não tinha paz, não tinha sossego, esse homem não tinha nada. Mas o texto diz que agora ele está, repita, em perfeito juízo. Repita mais forte: em perfeito juízo. E o texto vai terminar dizendo que ele estava sentado aos pés de quem, irmãos? Repita: sentado aos pés de Jesus. O evangelho, o verdadeiro evangelho, alcança o homem nas 3 esferas do seu ser. Corpo, o homem estava vestido. Alma, sede da razão, das emoções e da vontade.
aos pés de Jesus, fala do relacionamento espiritual, porque ele não tinha isso antes. No começo do texto ele falou assim: que temos nós contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo. Nós não temos comunhão com o Senhor, não temos nada contigo. Mas depois que o evangelho alcançou este homem, ele está vestido, ele está em perfeito juízo e ele está sentado aos pés do Senhor Jesus. É este o evangelho que nós temos que proclamar. É este o evangelho que nós temos que proclamar. Nós não podemos parar de falar, seja com palavras, seja com as nossas atitudes. Seja entregando um folheto lá no terminal ou na rua. Seja falando para um parente nosso numa festividade de aniversário ou num casamento. Seja no púlpito de uma igreja, seja no ar livre, seja em que situação for, não pare de proclamar. Porque o evangelho produz resultados notáveis, irmãos. Quando eu leio esse texto e o texto termina, eu tive que encurtar um pouquinho porque o tempo não nos espera. Quando esse homem que foi transformado por esse evangelho, porque Jesus é o evangelho, Jesus é a palavra. Esse homem, quando Jesus fez menção de sair, de voltar novamente para Jerusalém, ele falou assim: não vai não, deixa eu ficar com o Senhor, por favor, está tão bom. Jesus falou com ele assim: vai para os teus e diz para eles, da tua família, quão grandes coisas o Senhor Deus fez por ti. E aquele homem, irmãos, foi um replicador do evangelho. Depois Jesus volta lá em Gadara novamente, saiu gente do quanto era lado, lá com doente, enfermo, aleijado, porque o nome de Jesus ficou famoso lá em Gadara. Não pare de proclamar. Mas não pare de proclamar o verdadeiro evangelho. Não pare de proclamar o evangelho em que Cristo é o centro. Esse evangelho é poder de Deus, disse o apóstolo Paulo, para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, ou seja, esse evangelho inclui todas as pessoas. Amém, irmãos? Eu gostaria de cantar um hino aqui para finalizar minha mensagem. Se pudesse colocar aí no telão aí, o hino 430. Se tiver alguém do nosso meio que ouviu essa palavra, e essa palavra está queimando no seu coração, porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Ou se você que nos assiste aí pela live, nosso canal do YouTube, você foi tocado por essa palavra, por esse evangelho, e você quiser se colocar de joelho na sua casa, seja no sofá, ou na cama, ou na poltrona, sei lá onde você está, se os irmãos, os instrumentistas pudessem me ajudar aqui, cantar o hino 430, os irmãos puderem me ajudar também, porque esse hino fala desse evangelho, irmãos. Esse hino fala desse evangelho glorioso. E nessa ministração eu senti no meu coração de cantar esse hino, porque esse evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Amém? Se pudesse colocar aí no telão para nós, o hino 430 da nossa harpa cristã. Logo após eu vou estar passando a palavra para o pastor Eberson, para as considerações finais. Vou voltar um pouquinho, acho que tem... Amém, irmãos. Eu vou tentar cantar aqui de cor, né? Ainda bem que tem a harpa aqui impressa. É bom, a gente sempre está com a harpa cristã impressa. Esse hino vai falar do verdadeiro evangelho. Ouvis como o evangelho
nos dá vera salvação e transforma o homem velho numa nova criação. Bem algum em mim não via, mas somente corrupção. E cansado da porfia, em Jesus achei perdão. A última estrofe. Pecador que estás ouvindo a mensagem do Senhor, tu na arca és bem-vindo, o refúgio de amor. Pois as águas do pecado breve te alcançarão. Pela morte despertado, baterás na porta então. Amém, irmãos? Vamos orar. Se coloque de pé. Eu não sei se tem alguém no nosso meio que foi alcançado por essa palavra, que é viva e eficaz. Se alguém em casa foi tocado por essa palavra e nesse momento está se decidindo ao lado de Jesus, nós vamos orar agora e depois você entra em contato aqui com a nossa igreja para que nós possamos fazer um acompanhamento. Vamos orar nesse momento. Senhor Deus, a Tua palavra santa e bendita, Pai, ela foi pregada essa noite. Ó Deus, o Evangelho, Pai, poderoso, o Evangelho eficaz que transforma, Deus. Ó Deus, esse Evangelho que nos alcançou, meu Pai, esse Evangelho que vem mudando vidas ao longo da história da humanidade. Ó Deus, que esse Evangelho, Pai, possa alcançar vidas essa noite, dentro desse templo e também por aquelas pessoas que nos assistem pela internet. Deus, obrigado por esse momento, obrigado pela Tua santa palavra. Nós Te louvamos, nós Te bendizemos, em nome de Jesus. Amém.